Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Este será um vídeo inédito, tá? Falarei de uma forma diferente sobre uma franquia, um filme, tá bom? Falarei sobre O Senhor dos Anéis. Porém, todavia, entretanto, não vou falar do filme, dos filmes em si. Eu vou fazer meio que um prelúdio do que acontece, tá? Por quê? Porque conheço muitas pessoas, né? Muitas pessoas que nunca assistiram Senhor dos Anéis, ou mesmo já assistiram, mas não entenderam. Não quiseram continuar vendo porque era muito complicado, porque era muito difícil, tinha muito nome estranho. Então eu entendo tudo isso, porque eu tive que assistir trocentas vezes para poder entender também, e sem falar em pegar informações adicionais na internet, né? E é um filme, sim, uma franquia que eu adoro, então eu quero tentar passar para vocês uma forma de explicar aqui resumida, bem clara, se eu puder, se eu conseguir, do que acontece antes para você chegar no primeiro filme e conseguir entender o que está acontecendo. Tá? Para você poder acompanhar a partir dali, seguir e quem sabe gostar do filme também assim como eu gosto, tá? Por isso eu trouxe 6 pontos, tá? Para falar sobre O Senhor dos Anéis, 6 pontozinhos aqui, 6 tópicos, né? Que tentar ajudar um pouco a desvendar. Tentarei ser, como eu falei, o mais sucinto, o mais claro e resumido possível. Não quero alongar muito para não complicar, porque assim, a franquia ela é um universo gigante, tá? O Tolkien fez uma obra de arte, cara. Ele inventou idiomas, tá? O cara é genial. Então, assim, uma franquia bem complexa. Tentarei resumir o máximo que eu puder e para você poder entrar nesse mundo se você quiser, tá bom? Dá oportunidade porque os filmes são incríveis, a série é boa, os livros são fantásticos. Então, assim, vamos lá, vamos começar, tá bom? Primeiro de tudo, como que eu vou começar para vocês indicando aqui, explicando o que eu quero explicar. No mundo de Senhor dos Anéis, o mundo deles não é o nosso mundo aqui da Terra. Se for, porque eu acho que tem até uma intenção de conseguir fazer isso, mas é muito tempo atrás, muitos anos no passado, sabe assim? Então é bem provável, pelo que eu entendi, não é a nossa Terra de hoje, é um mundo alternativo, beleza? Mas não deixa de ser Terra. O que acontece aí, para você entender? Existe um Deus nesse universo, nessa linha do tempo, nessa paralela aí que seja, esse local onde se passa o filme, né? Existe um Deus chamado Eru Ilúvatar. Ele é o Deus, criou tudo, fez a vida, fez o universo lá, ele é o Deus deles lá, beleza? Então, existe um Deus lá. E esse Deus, ele influencia nas coisas. Vamos deixar claro aqui. Ele é um Deus super poderoso que, assim, ele cara, dê a vida, se vira aí. É mais ou menos do que a gente tem aqui no nosso, né? Ele te dá o livre-arbítrio, você faz as suas escolhas, e ele faz também. Ele criou os seres vivos lá e deixou a Deus orar, né? Fala, ó, se vira aí. Porém, lá existem certos pontos em que ele se intromete. Ele olha e fala, deu merda, vou ter que me intrometer. Então ele se intromete, ele faz algumas ações. Então, de certa vez, assim, ele se envolve. Nos filmes não acontece isso, então você não vai nem ouvir falar dele no filme, nem tem essa referência, não passa nada. Mas existe esse Deus, tá? Existe um Deus. Começa por aí. Então a gente já tem aqui o primeiro tópico que é o Deus, que é o Eru, beleza? Ele criou tudo. O que ele criou além de tudo, assim, no universo, com essas coisas? Ele criou os chamados anjos, tá? Que é o segundo tópico. Eu não sei se é anjo que é o nome, mas vamos pôr assim que é mais fácil de entender, que eu quero deixar claro. Então, tem o Deus, ele criou os anjos, tá? Esses anjos, se eu não me engano, são 9 ou 8, 7, sei lá, é uma quantidade assim. E cada um é meio que como se fosse aqueles deuses olimpianos, sabe? Cada um foca em alguma coisa para poder ser melhor naquilo. Tem o ferreiro, tem o cara das águas, tem o cara da natureza, esse tipo de coisa assim. Então, ele criou esses anjos. Aí que entra a cagada. O primeiro, né, o mais velho, o primeiro anjo criado, se chama Melkor. Ele tem outros nomes, tá? Pode ser de outras formas, vixe, eu nem sei, tem um monte de nome, mas é mais conhecido como Melkor, sei lá. Esse Melkor, ele, por ser o irmão mais velho, o filho mais velho, como assim, ele era super poderoso, todos os anjos são super poderosos. Aí dos anjos de baixo, né, os abaixo dele, depois dele, começaram a criar várias coisas. Um criou os elfos, outro criou a árvore, outro criou a luz, sabe assim, foram criando as coisas, né, no planeta Terra. E esse Melkor ficou com invejinha. Aí que tá o B.O., ele ficou com inveja, falou, não, eu sou mais velho, eu tenho que ser o fodão, e ninguém pode fazer coisa melhor que eu. Então ele ficava com inveja dos irmãos mais novos, e ele tentava ser o melhor em tudo. Super arrogante, né? O anjo do doidão aí. Então ele fez isso, ele começou a brigar com os irmãos mais novos. Então ele entrou numa guerra com os irmãos mais novos, por controle, porque ele tinha inveja, ele queria destruir tudo, essa era a intenção dele, ele queria destruir
porque ele não aceitava que os irmãos fizessem coisas legais, né? Então ele queria fazer tudo do jeito dele, ele tinha que ser o manda-chuva, ele tinha que ser o fodão. Então ele entrou numa briga contra todos os outros, né? E lá, briga vai, briga vem, foram muitos séculos, muitos milênios brigando lá, eles brigando tudo fodão. Só que assim, eles têm poder limitado, esses anjos, eles não são que nem Deus, que é onipotente para sempre. Eles tinham um poder muito alto, só que assim, o poder dele era limitado. Com o tempo, com as guerras assim, ele foi dando o seu próprio poder para criar as criaturas que ele controlava para guerrear. Então aos poucos ele foi diminuindo o próprio poder. Porém, esses anjos, né, esses anjos principais, eles são imortais. Mesmo que eles fiquem fracos, eles não morrem. Então, a guerra se estendeu, tudo. E aqui foi o primeiro ponto onde esse Deus se interveio, né? Ele olhou e falou assim, gente, a terra que eu dei pra vocês, se já fizer uma bagunça, tá uma merda, tá cagada. Então eu vou separar. Já que o cara quer ficar fodão, eu vou deixar a Terra-média, que é onde se passa os filmes do Senhor dos Anéis, né? Vou deixar a Terra-média pra ele e criei a Terra dos Imortais, né? Que é onde todos os anjos vão morar lá. E as suas criações, elfos, tudo morar lá. Né? Tudo morar lá. Então vocês ficam de boa e o Melkor sozinho na dele, já que ele quer ficar sozinho. Mesmo assim, esse filho da mãe não aceitou. Falou, não, eu quero tudo. E começou a guerrear de novo com o povo que estava lá do outro lado, né? Aí beleza, guerra vai, guerra vem, não sei o quê. Chega um determinado momento que acontece a merda, né? O Melkor perde, ele perde a guerra, ele é selado, porque ele não pode morrer, então ele fica preso. E os caras falaram, agora sim, a gente se livrou, acabou a guerra, não vamos mais meter-se nos assuntos alheios, deixe os mortais se virarem agora, deixa os elfos vivos lá e dane-se, né? Aí nesse tempo todo, lá na Terra-média, foi criados os humanos que vivem lá, foram criados anões, toda a raça que existe ficou na Terra-média, menos os anjos, os elfos ficaram nas Terras Imortais, né? Então, eles eram imortais, não morriam por tempo. Aqui que está a questão, né? Tem uma coisa muito interessante que eles falam na série, o quê? Os anjos não podem morrer. Eles podem morrer, por tempo não, por idade eles não morrem. Mas uma batalha, ferido, eles morrem. Aí que está a questão, eles têm duas formas de morrer. Ou eles morrem, depois de um tempo, a alma deles volta, cria um corpo de novo e renasce aqui na Terra, o que é uma coisa muito louca. Ou eles aceitam ficar lá no paraíso deles lá. Então o elfo tem a escolha dele poder voltar ou ficar lá. Né? Então, de certa forma, a alma dele nunca morre. Só o corpo físico que talvez, né? Perde-se na batalha. Então tem esse porém. Todas as outras raças, morte, morrida e já era, cara. Não tem o que falar. Só os elfos são bem bonitinhos assim, nessa parte. Ah, somos privilegiados, beleza? Tá, acabou essa guerra aí, que é o do Melkor e finish. Porém, entretanto, todavia, abaixo desses anjos, os 10, 8, 9 ali que são fodões, né? Filhos do Eru, esses caras tiveram outros filhos, né? Abaixo deles. Então vamos dizer que seriam anjos 2, né, da segunda categoria, que são anjos medianos ali de poder. Eles têm os poderzinhos deles, só que eles não são imortais, não são fodões que nem os anjos mais acima. E um desses anjos se chama Sauron. Só que nem Melkor, ele tem trocentos nomes, tá? Mas vamos por Sauron, que é o mais conhecido, que tá nos filmes, que é o vilão. Então esse Sauron, ele trabalhava pro Melkor. Ele seguia o Melkor, né, que é o anjo lá, o irmão mais velho. Então ele aprendeu todas as coisas ruins, aprendeu tudo. Só que diferente do Melkor, ele tinha uma ideia diferente. O Melkor queria dizimar todo mundo, queria exterminar, matar todo mundo. Ele tava meio putaço, queria matar. O Sauron não. O Sauron, ele queria matar os elfos. Ele tinha um ranço profundo dos elfos. Por serem seres imortais, lá ele não aceitava isso. Porém, ele não queria dizimar as outras raças. Ele não queria exterminar os humanos, ele não queria exterminar os anões. Mas ele queria dominar. Ele queria ser o chefe, controlando todo mundo, só que ele não queria dizimar, ele não queria que todo mundo morresse, só os elfos, né? Os elfos ele queria, mas o resto não. Ele queria ser o manda-chuva dos restos, dos outros, sem matá-los. Então o que ele fez? Aqui, eu falei um pouco do Sauron. O Sauron, né? Esse cara aí, esse bichão aí, ele é o segundo em comando no Melkor lá. Ele queria esse poder que eu falei, né? Essa coisa de controlar tudo, e não queria destruir, mas queria controlar. Então ele tinha que guerrear. Aqui houve muito tempo, tá? Muito tempo ele entrou em batalha com os elfos, controlando lá os seres, tentando, de novo, mais tempo ainda deles brigando. O Eru, mais uma vez, durante esse período, teve que intervir de novo, porque ele fez muita coisa cagada, esse Sauron. Aí chegamos um pouco antes do Senhor dos Anéis. Aqui é onde eu vou entrar na parte para você conhecer o filme. Já expliquei a base do universo aqui do Tolkien, tá? Essa é a base, assim que funciona. Para você chegar ali onde você quer no filme. Eu já falei do Eru, eu já falei do Melkor, e já falei do Sauron, e falei das motivações, tá? Então ele tinha essa motivação de querer controlar tudo, porque ele acreditava, o Sauron, que a verdadeira ordem
não estava no livre-arbítrio. Tipo, se as pessoas escolhessem o que quiserem, ia ser um caos, não ia ficar uma bagunça. Então ele achava que tinha que ser um ditador. Se eu mandar em todo mundo, vai ficar uma belezinha, né? Ninguém vai fazer merda porque eu tô mandando. Ele acreditava nisso, então essa era a motivação dele. Aí o que acontece? Falta falar do Anel do Poder e das raças, tá? Raças. Como eu falei, existiam os humanos, os elfos, os anões, existiam caramba, eu esqueci o nome deles agora. Do Bolseiro do Bilbo? Caramba, os hobbits. Existiam muitas raças nos orcs, trolls e tal. Muitas raças no mundo. Então, cada uma delas tinha suas motivações também. Os elfos, eles estavam lutando contra o Sauron por causa de questão de rivalidade. O cara queria exterminar os elfos queriam lutar com ele e pá, né? Só que o Sauron não conseguia ir para Terras Imortais, assim como o Melkor conseguiu. O Sauron não. Ele não tinha essa força para ir pra lá, então ele queria dominar a Terra-média. E os elfos olhando assim e falaram, gente, somos bonzinhos, somos legais, não vamos deixar ele destruir a Terra-média porque a gente é bom. Então, alguns elfos, muitos na verdade, decidiram ir para a Terra-média para poder lutar contra o Sauron, né? E poder vencer ele e tudo. Só que o Sauron, se você pegasse a ideia, existem todas essas raças aí, os humanos, os anões, tudo, os elfos, eles são seres mortais, né? Apesar dos elfos não morrerem em si, mas eles também podem ser feridos gravemente e falecer o corpo. No geral, todos ali podiam morrer. E o Sauron não, né? O Sauron era um semi-anjo, vamos dizer assim, segunda categoria ali, mas era um anjo, então ele não podia morrer. Então, ele era muito poderoso, então ele em si dominaria todo mundo facinho, porque ele era fodão, né? E mesmo com os elfos ajudando, não daria certo. Então, não tinha como derrotá-lo. Aí que entra a jogada. Os anjos lá da Terra dos Imortais, os outros anjos, os irmãos do Melkor, que venceram a primeira guerra, olhou e falou assim, gente, não podemos deixar lá Deus dará. Esse cara aí é um semi-anjo, ele tá querendo fazer merda, os elfos estão ajudando, mas os elfos assim não dão conta. Vamos fazer o seguinte, vamos enviar alguns semi-anjos também para poder ajudar. Só que assim, eles não podem combater diretamente o Sauron. Não pode chegar e falar, ó, parou com essa merda aí. Não pode ser assim. Eles têm que ir lá para orientar e ajudar os seres mortais a lutarem contra o Sauron. Porque o Sauron, o poder dele é mais o quê? Ele não era aquele poder de soltar bola de fogo, pá, magia explosiva, destrói tudo. Ele era aquele cara que queria controle, lembra que eu falei? Que ele quer controlar tudo, então a jogada dele era muito mais em base de mentiras, na base da lábia, ele tinha muito diálogo, ele conseguia persuadir as pessoas muito bem, e mais do que isso, ele tinha o poder da ilusão, ele iludia, ele conseguia controlar mentes com o tempo, então assim, ele distorcia a realidade e fazia as pessoas, os seres vivos, servirem a ele de uma forma obrigatória. Então o Sauron era muito poderoso na parte mental, né? E o que acontece? Ele tentou muitas vezes, deu muito errado muitas vezes, até chegarmos perto do primeiro filme. Aqui que entra a ideia para você entender. O filme mostra lá a origem do... Como começou a guerra ali, de onde vai começar, né? Mas aqui tá. O Sauron, pra gente explicar pra vocês, acho que isso já passa na série dos Anéis do Poder. Mas vou deixar bem resumidinho aqui, tá? Porque a série é muito legal, por favor. Então vamos lá. Esse Sauron, ele teve várias derrotas que ele não conseguiu, até que ele chegou num plano que ele pensou o seguinte, pô, não estou conseguindo vencer na base dessa forma, então eu vou tentar um jeito diferente. O que ele fez? Ele queria controlar as raças, né? Então ele se disfarçou de um ser lá, que eu esqueci o nome, que é um ser muito bonito, muito elegante, e ele quer ir lá, ele foi lá nos elfos, falou, ó, vim trabalhar com vocês, você é o melhor artesão que tem lá, tem um cara que faz ferramentas, armaduras, essas coisas, né? Você é o melhor, eu vim trabalhar com você, eu tive uma ideia incrível, vamos fazer anéis do poder, anéis fortes, que concedem poder e tal, e que são incríveis, né? Você é a melhor coisa que você já fez, tipo, toda a lábia dele. Ele consegue juntar esse cara elfo, eles constroem os anéis. São 3 para os elfos, né? 7 para os anões e 9 para os humanos, se não estou enganado. Só que aqui está a questão, como ele ajudou a criar esses anéis, o Sauron, ele colocou parte da alma dele nos anéis. Então, por fora, sem o outro saber, ele criou um anel, que é o anel principal, que todo mundo conhece lá, um anel. Esse anel em si, ele controla todos os outros. Então, os outros têm poder, têm especialidades, né? Eles conseguem fazer alguma coisa legal. Esse anel, o poder do ele controla. Então, o Sauron ficou com esse. Então, todo mundo que usava os outros anéis tinha os seus poderes lá. Só que, com o tempo, aquilo corroía a mente da pessoa, a alma, e fazia ela se tornar um servo do Sauron. Então, o Sauron fez isso com os anões e fez isso com os humanos. Não fez com os elfos, por quê? Porque quando o elfo ajudou ele a fazer, ele fez os anãos, né? Fez os humanos, ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali quando ele fez isso. Então os 3 anéis dos elfos ele fez sozinho, sem o Sauron saber. Nunca deixou o Sauron tocar, então o Sauron nunca tocou nesses anéis.
Então eles têm poder, são fortes, têm propriedades mágicas incríveis, só que não são controláveis pelo Sauron, né? Então tem essa diferença, pra você entender. Aí o que acontece? Quando o Sauron viu que estava dando errado lá todas as guerras antes, ele partiu para esse plano, ele construiu esse um anel e para poder fazer funcionar de vez, ele colocou muita parte do seu poder no anel. Então, quando ele estava com o anel, ele estava full power. Ó, fodão, não sei o quê. Porém, quando ele se separava do anel, ele perdia muito poder. Porque o poder dele, a maior parte estava no anel. Então ele deixou tudo acumulado ali para poder ter esse controle geral, certo? Beleza. Aí o que acontece? Deu merda lá, descobriram, guerra de novo, tudo papapá. Os anéis foram pros humanos, foram pros anões, os anãos foram corrompidos, tem toda uma parte lá que o filme vai explicar e beleza. Todo mundo se lascou, a verdade é essa. Chegou na guerra, os humanos se juntaram com os elfos restantes, né? Os elfos os humanos restantes, que também teve um humano que juntou com o Sauron, tá? Questão de comércio, de controle, é negociável, né? Então ocorreu uma guerra super fodona em que os humanos e os elfos venceram, só que eles fizeram como? Eles cortaram o dedo do Sauron, que saiu o anel, né? Então o anel ficou perdido, que é o comecinho do filme ali, tá? Mostra tudo isso aqui no começo do filme, mostra essa guerrinha, mostra como o anel ficou perdido, por quanto tempo ele ficou perdido. Aqui, para você pegar a base para você entender, existem muitos nomes complicados no filme, por isso que muita gente fica longe deles, né? Então, para facilitar, eu falei tudo que eu tinha que falar aqui já do vídeo, do filme, para você chegar nele entendendo, né? Espero que você tenha entendido muita coisa, eu espero ter sido claro, mas vou resumir de uma forma mais sucinta ainda agora para você pegar o final, tá? Onde começa o Senhor dos Anéis? Existe esse cara mau, que é o Sauron, ele tem um anel, que é o poderoso, esse anel está com boa parte da alma dele, do poder dele, então se você destruir o anel, você destrói boa parte dele, você não mata o Sauron porque ele é um anjo lá, ele não vai morrer em si, mas ele vai ficar tão fraco que não vai conseguir fazer mais nada, porque perdeu muito poder. Vamos dizer que ele colocou 95% do poder dele, 90%, sabe? Então sem o anel ele fica um pífio. Então o Senhor dos Anéis começa por aí. Existe esse anel, que está solto no mundo, né? Ninguém sabe onde está perdido, e o Sauron, como ele ficou muito tempo sem encontrar o anel, porque ficou perdido, ele começou a reconstruir as forças dele do zero. Então o filme mostra isso, que as forças do mal estão se reerguendo, o Sauron continuou procurando o anel, né, porque precisa do poder dele, só que ele está juntando força para lutar sem o anel, porque ele já estava perdido esperando, não vou achar essa porra, sumiu, né? E o anel tem poder, pensamento próprio. Quem usa ele, aos poucos vai virando escravo do Sauron, porque ele quer voltar para o seu dono. O anel tem a alma dele, ele quer voltar para o seu dono, né? Então aos poucos ele vai corrompendo a alma. Aqui é onde a gente entra no filme, né? Então tem esse Sauron, ele tá maldoso, ele quer fazer um exército do mal lá, para poder dominar tudo, ele não quer destruir, ele quer dominar. Então ele quer dominar tudo. Existem os anjos que eu falei lá, eles mandaram esses semi-anjos para ajudar, que seria o Gandalf e outros caras, só que eles não podem agir em si, falando, vou chegar lá, meter uma magia e vencer o Sauron. Não, eles estão ali para apoiar os mortais, para orientar eles para o caminho certo, né? E essa é a função deles. O único que faz isso é o Gandalf, tem todo um por fora aí que você vai entender. Se você assistir os filmes, se você quer conhecer mais, você procure. Então existe esse cara que seria o inimigo do Sauron, né? Ele está ali para poder vencer o Sauron, que é o Gandalf. Existem os hobbits, os anões, os anãos, os elfos, os humanos. Então vai juntando essa galera. O primeiro filme ele vai mostrando eles encontrando esse anel, que é o comecinho ali, né? Não é nenhum spoiler. E qual vai ser o destino deles, o que eles vão fazer para vencer essa guerra. Aí a partir daí você começa a ver os filmes e você vai entender. Então é isso, gente. Existe um cara mau chamado Sauron, ele quer dominar todo mundo. E todas as outras raças que não querem ser dominadas se juntam para poder lutar contra ele. Só que assim, são pessoas, né? Eles têm interesses próprios, é difícil você focar em só lutar contra. Então existe o Gandalf, ele é o cara que orienta, que tenta fazer de tudo para poder, o caminho certo é esse, assim que a gente vai chegar à vitória. Então ele está ali para orientar, ele é meio que um guia pro pessoal. Apesar de ser poderoso, ele é sábio, ele fala palavras inteligentes, conselhos incríveis. Então para mim o melhor personagem da série, dos filmes todos é o Gandalf. Você pode gostar de outros, mas eu gosto do Gandalf, porque ele é foda. E o Aragorn também é muito legal. Então assim, aí você tem as interações, tem as guerras, o filme cinematograficamente é muito bom, é muito legal os filmes. Então essa é a prévia. Você assistindo esse vídeo aqui, espero que você tenha entendido um pouco, para você chegar lá nos filmes e você entender pelo menos o primeiro. Entendendo o primeiro, você pega os outros dois e mata na hora, você vai entender tudo. É só você ter um pouco de paciência e entender, esse é o foco, é assim que vai desenrolar para chegar no filme, beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha explicado bem, que é bem complicado, a história é muito grande, o mundo é muito gigantesco dos Senhor dos Anéis. Se você gosta dos filmes e você não conhece, assista ele, dê uma chance e vai conhecendo aos poucos ali as nuances, né, as partes de fora, que existe muita coisa mesmo, tá bom?
Com isso eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha sido claro. Espero que vocês tenham gostado. E vejam o filme lá, beleza? Um beijo a todos. Valeu! Tchau, tchau!